Recadinho rápido antes de entrarmos no episódio dedicado a um aperfeiçoamento genético que eu estou criando aqui na minha florestinha. Vou apresentar aí para vocês as variedades esteticamente diferentes ou parcialmente diferentes, as expectativas, o rendimento de frutos, o rendimento de sementes, o condicionamento, a aplicação de Ignition Baby, entre outras situações interessantes aí para você que tem se inspirado em Anthuriums e Anthuriums híbridos. E o recadinho é exatamente esse. Você que tem curtido este tema, a ênfase botânica, a ênfase em técnicas diversas de cultivo de Anthurium, eu montei uma comunidade no Facebook. O link está na descrição deste episódio. Lá os participantes do grupo expõem suas plantas, variedades híbridas, espécies, suas experiências com híbridos. O grupo é bastante recente, mas já tem gente mostrando lá as experiências muito interessantes, dentre outros assuntos e tópicos de cultivo e de botânica pertinentes a este contexto, universo Anthurium. Link aqui na descrição deste episódio e seja bem-vindo, jardineiros urbanos por Fly. Salvem colecionadores, tudo bem com vocês? A gente aqui tem um teste de aperfeiçoamento genético entre duas variedades da mesma espécie, Anthurium papillilaminum, tá? A matriz que está gerando esses frutos é esse cara aqui. Ele é bastante bulado, meio arredondado, né? E o pai, eu vou deixar aí a foto na tela para vocês entenderem. Ele é mais alongado, com ausência de bolhas. E um fenômeno que está acontecendo aqui, é que a impressão que dá é que os frutos não amadureceram totalmente. Eles não saem com facilidade. Às vezes isso acontece. O fruto já amadureceu, começa até a ressecar na própria infrutescência aqui, tá? E aí, se esse fenômeno acontecer de ressecamento na própria infrutescência, é bom já começar a recolher. No caso aqui, eu vou retirar todo o pedúnculo aqui, vou fazer um corte e coletar, como eu já estou fazendo aqui, tá? Isso são ocorrências possíveis aí. Os frutos não se destacam totalmente da infrutescência. Retirei aqui pedúnculo, né? Essa infrutescência aqui levou em torno de 3 meses para chegar nesse estágio e tudo indica que a grande maioria aqui já está madura, já oferece aqui sementes maduras, tá? Então vamos fazer o recolhimento, a gente vai meio que forçando um pouquinho assim, tá? Naturalmente com os dedos, arrancando as sementinhas pouco a pouco aqui, os frutos, melhor dizendo, e vamos ver quantas sementinhas vão ocorrer. Olha só, com uma espádice relativamente pequena, juvenil, e com 1/3, inclusive, não produtivo aqui, que é esse trechinho aqui que não produziu nada. Eu contei aqui 35 frutos, tá? E mais as sementes aqui, que eu já recolhi, e mais 4 que eu recolhi anteriormente já também, tá? Então, rendimento é relativamente bom. E quando o assunto é Anthurium papillilaminum, eu posso dizer que o tempo de frutificação é relativamente rápido. Foram uns 3 meses aqui. Ele amadureceu bem antes do que outros que começaram antes dessa polinização. E a germinação é relativamente rápida também. A carinha dessas sementes aqui se mostram bastante férteis, bastante sadias, tá? Algumas estão mais verdinhas assim,
devido ao processo já de germinação que começou a ocorrer dentro da infrutescência. E a galera fica às vezes preocupada do tempo, né, para a gente pôr para germinar. Enquanto ela estiver protegida aí na baga, mesmo que passe um pouquinho, dá muito para utilizar, tá? A taxa de perda é bem baixa. Óbvio que eu utilizo aí o Ignition Baby, como vocês têm visto, né, o piloto, que supostamente tem aumentado a proteção contra fungos, tá? Mas no caso de Anthurium papillilaminum, que é tido aí como um dos queridos atuais da coleção, não só da coleção, como mundialmente utilizado para muitos híbridos diversos, gera variedades híbridas muito interessantes e tem taxas aí de germinação relativamente altas, tá? Comparativamente altas. No caso aqui na média, estava com uma semente por fruto e não dois. Contei aqui 57 indivíduos potenciais, tá? Todas as sementes mostram aí uma resistência, né? Estão bem durinhas e isso pode indicar que as sementes estão bem formadas, tá? Essa inflorescência aqui, para vocês terem referência, é um típico caso da primeira inflorescência do indivíduo aqui em cultivo, tá? É a primeira vez que o indivíduo trouxe inflorescência aqui no meu cultivo. Existe um percentual de chances aí de uma primeira inflorescência não vir fértil, mas no caso aqui rolou bem e é isso. 57 indivíduos num aperfeiçoamento genético aqui. Agora eu vou passar para a famigerada sementeira ou caixa de umidade, tá? Para a gente continuar os procedimentos aqui. Antes da sementeira, 15 minutinhos embebidos na solução de Ignition Baby. O benefício principal aqui é não deixar as sementes fungarem. Aqui estão os 4 indivíduos anteriores, tá? Os primeiros que liberaram em 2 frutos, 2 sementes em cada fruto. No caso aqui, os frutinhos amadureceram totalmente. A gente consegue começar a perceber, principalmente nesse indivíduo mais de cima, no vídeo, ao centro, que ele está liberando uma pontinha, né? Essa pontinha representa aí o desenvolvimento. O que a gente pode esperar, percentualmente falando, de aperfeiçoamentos genéticos entre 2 variedades da mesma espécie aqui? Situações aqui como RA8 XRA5, né? Ele acaba adquirindo uma forma mais distinta, que não é nem tão predominantemente de um nem de outro. É uma bela mistura, tá? Do RA8XRA5, no caso aqui. Então, quando a gente coloca aí uma mistura de 2 tipos de Anthurium papillilaminum, a expectativa acaba sendo bastante diversa, né? A gente amplia as condições e as possibilidades de variabilidade genética desse cara com outro cara aí, que é o pai no caso, tá? Então, ocasionalmente já ocorreram combinações dentro de cada sementinha e a partir de reação e relação com o clima que eu vou entregar, a gente vai começar a ver aí diferenças, tá? Diferenças morfológicas. No caso aqui, eu não sei se eu vou liberar para Maju um volume dessas sementes, embora tenha dado aí o mínimo suficiente para compartilhar sementes, porque eu queria ver o que pode acontecer aí de variabilidade genética em relação a cruzamento entre 2 indivíduos da mesma espécie, só que de formas e tipos diferentes, tá? Vamos ver aí o que eu vou fazer. Enquanto os bebês estão no Ignition Baby, quero mostrar aqui para vocês, ó, essa experiência também. Achei muito interessante. A gente está falando aqui do Anthurium pallidiflorum. Esse nome pallidiflorum se dá justamente porque a espádice, quando formada, é bem branca, é bem pálida, só que olha só, fecundada, com as flores aqui fecundadas, ela fica num tom de verde, um verde até que intenso, equivalente ao pedúnculo, equivalente à espata. E aqui foi uma ocorrência que aconteceu, trouxe aqui um cardiolonquium para ele, tá? Um cardiolonquium que é uma mutação,
não se sabe bem aí. E aconteceu aqui. A gente está notando pequenos e poucos pontos de frutificação. E supostamente num cruzamento aqui com alongado, como o Pallidiflorum, a gente pode esperar aí coisas inesperadas, para falar a verdade. Eu realmente não sei, embora tenha visto já uma referência de cruzamento de Pallidiflorum com Cardiolonquium, com bastante nervuras acentuadas, nunca se sabe, né, se é real aquilo. Só vi uma vez o único indivíduo há 1 ano atrás, depois nunca vi mais. Talvez por causa disso, talvez porque a ocorrência de fruto foi tão pequena, e além disso, além de poucos frutos, precisa ver se as sementes, elas se formarão por inteiro, tá? Por que eu estou falando isso? A exemplo aqui do Anthurium radicans x luxurians, eu fiz umas 4 tentativas de polinização. Já estava chegando à conclusão de que o radicans x luxurians poderia ser estéril, tá? Mas aí na 4ª tentativa, uma inflorescência que não existe mais aqui, eu comecei a notar lá umas 4 a 8 protuberâncias de frutificação, né? Dessas 4 a 8 protuberâncias, apenas 2 frutos finalizaram a formação. Em cada fruto, apenas uma semente, ou seja, 2 sementes. Antes de eu mostrar para vocês as 2 sementes, para a gente verificar juntos em que estágio de germinação eles se encontram, um ponto que é importante dizer que eu estava fazendo em relação análoga lá com Pallidiflorum, é que às vezes híbridos ou até selfies, mas um percentual menor, quando você tenta híbrido, você vai obter uma quantidade pequena, relativamente pequena, de todo o potencial. Selfie costuma ser mais frutífero, literalmente falando, tá? E às vezes híbridos, você até consegue insistir, ó, tipo aqui. Eu tenho insistido também com Doraiac Silver, tá? Doraiac Silver a gente sabe que existem híbridos dele, mas eu tenho insistido aí a pelo menos umas 3 inflorescências. Essa aqui é a 3ª e está me entregando pouquíssimos pontos, uns 3 ou 4 pontos de frutificação. Alguns frutos aqui já estão até ganhando cores, ó, tá? Então assim, a persistência é muito importante aí no processo, sabendo que se você tenta fazer híbridos, a chance de pegar é menor, tá? Do que um selfie, e é mais ou menos isso. Aqui está uma outra inflorescência dele, que está na antese feminina, que é muito discreta, antese feminina inclusive. Eu tenho que usar a técnica aí de fotografia e dar um zoom para ver macro, né? Eu apliquei pólen aqui, tá certo? E mesmo assim, mesmo com a parte inferior aqui, ó, bem cheia de pólen, esse trecho aqui tá bem cheio de pólen, tá? Não quer dizer que tudo vai polinizar. São aí algumas resistências que a gente vai notando e que influencia no percentual de geração até semente final e formada de híbridos. Um outro caso que eu comentei também foi do pólen do Anthurium furcatum no Regardens. Aparentemente, a espádice ela estava completa de frutos, tá? Completas. Os frutos chegaram todos a amadurecer e soltar com facilidade com a mão. Contudo, as sementes 90% molengas. E aí eu consegui um residual lá de 5, 6 indivíduos apenas que estão germinando e já antecipo a genética do furcatum, no caso, vou deixar aí na tela, ele está ganhando em relação ao Regardens, que já tem uma genética muito forte, tá? A partir desses registros que eu vou deixando aqui, quase como um bloco de registros mesmo, sobre as diversas experiências híbridas que eu tenho tentado, o material aparentemente mais crível que eu encontrei, uma documentação com base em pesquisas e testes de 866 polinizações em testes, é de 1976. Quem quiser ver esse PDF está lá no grupo Anthurium Brasil do Facebook, que eu acabei de abrir.
e que eu comentei já no começo do episódio. 15 minutos se passaram, todas as sementinhas embebidas de Ignition Baby, não os lavei, tá? Não lavei as sementinhas. Aparentemente aqui vocês podem ver comigo, elas estão bem graúdas, bem firmes, mesmo as mais branquinhas. E agora eu vou repassar para uma estufinha aí, para uma sementeira que já está pronta há um tempão. Tá aqui a sementeira que eu cheguei a montar para um outro Anthurium que está atrasado. Você vê só como o Papililaminum aqui passou o tempo de produtividade, foi bem mais rápido, tá? E agora é só transferir para cá. A priori, eu estou chamando aqui de Anthurium Papililaminum Fly. Eu sei exatamente quais são as duas variedades aí que eu apliquei. Vou deixar novamente na tela o receptor de pólen primeiro e o doador de pólen segundo. As fotos aí mostram as lâminas foliares ainda em formação, então elas estão meio clarinhas e tal, mas são eles aí, pai e mãe. Tá aí, esse procedimento demora um pouco, demora aí uns 15 minutinhos para fazer, porque eu gosto de espaçar bem as sementinhas, como elas estão com um tamanho relativamente legal, vocês conseguem enxergar bem os pontinhos, né? Com esse espaçamento aí de 3, 4 centímetros por semente, depois que a plântula atingir o porte que eu acho ideal para individualizar em vaso, fica muito mais fácil. Tem gente que prefere jogar tudo meio que misturado, assim, meio acumulado. Depois a gente vai ter dois problemas com isso, enroscamento no esfagno e enroscamento nas raízes. Então você aumenta aí uma incidência de perda ou de machucados graves no manuseio, tá certo? Por isso eu faço assim, dá mais trabalho agora sim, fica mais bonitinho e também vai ficar muito mais funcional na hora que eu quiser recolher o indivíduo no porte que eu entendo ideal para condicionar e assentar em vasos individualizados. Inclusive, gente, eu acabei de adquirir esse padrãozinho aqui de vaso, tá? Um porte muito legal de vaso para recolher a plântula mais ou menos nos portes que eu tenho mostrado para vocês, já condicionar aqui e daqui já fica uma muda bem legal, bem bonita e bem formada, com as características mínimas e iniciais aí de espécie ou híbrido, tá? Pelo menos numa média aqui, ó. Esse potinho aqui tá com um porte bem bacana para esse tipo de trabalho, para esse tipo de etapa, melhor dizendo. No caso aqui, mesmo com os compostos de Ignition Baby, eu resolvi dar uma borrifada já de Monstera Lab. Não vai gerar nenhum tipo de prejuízo, tá? E um ponto interessante aqui para a gente ver é a taxa de germinação, né? Todos os indivíduos estão bem visíveis. Acaba aqui, ó. Daqui para baixo não tem mais. Todos eles estão bem visíveis. Então a gente vai conseguir perceber aqui se todas essas práticas de Ignition Baby, também Monstera Lab, mas no caso de não fungar, né? Vamos ver se Ignition Baby aqui vai ter uma predominância de eficiência, né? No mínimo aí 90%, 80% das sementes precisam chegar no estágio de plântula, tá certo? Eu comentei agora há pouco para vocês sobre o híbrido de Papililaminum regardens com Furcatum. Então, além das sementes estarem moles, boa parte delas, o formato delas também era bem diferente, tá? E assim, ó, perda fenomenal. Eu forrei toda a sementeira, tá? Toda a sementeira estava forrada de sementinhas. Só que assim, com uma consistência meio duvidosa, meio mole assim. Não rígida e vigorosa como essas do Papililaminum que a gente acabou de manusear. E olha só, 4 indivíduos apenas, tá? Menos de 90% aí no caso. E pela lente eu acho que não vai dar para captar, mas as próprias folhas das plântulas, elas são menos aveludadas já, por causa aí da forte influência genética do Furcatum, tá? Não vi até hoje híbridos de Furcatum, então vamos ver aí o que vai surgir aí dessas potenciais 4 plântulas. Uma muito diminuta que está trazendo variegação. Não sei se vai persistir também, não sei nem se a plântula em si vai resistir, mas aguardemos. E para concluir o episódio sobre criação de híbridos,
criação de aperfeiçoamentos genéticos, ou seja, cruzamento entre dois indivíduos da mesma espécie, cuja forma se apresenta diferente. Eu trago aqui o Anthurium Queen of Hearts. Qual que é o caso desse carinha aqui para a gente entender a importância das raízes, do sistema radicular bastante fértil, próspero, bem estruturado, quando a gente está polinizando as nossas plantas. Há um tempo atrás, esse cara aqui estava praticamente o dobro do seu tamanho, ele sofreu um grande reset. Por quê? Naquela época eu não tinha um sistema de nutrição eficiente. Eu comecei a vislumbrar a ideia de produção de híbridos, mas não tinha uma adubação como vocês entendem hoje, como vocês observam hoje. A gente pode dizer aqui que todas as plantas, ou grande parte delas, recebe uma nutrição eficiente, de modo que elas não passam nenhum tempo sem ter recurso para se nutrir. Seja a partir da lenta liberação, do bocashi, depois com Monstera Lab para uma absorção mais imediata, e assim ela está encontrando alimento saudável a todo momento. E consequentemente o Queen of Hearts encontra recursos agora para crescer raízes, fortalecer raízes, desenvolver sistemas radiculares aí eficientes. E aí o que aconteceu, gente? Naquela época eu não tinha todos esses atributos. Lançou uma inflorescência fértil, eu polinizei, começou a frutificar, só que a planta não tinha recurso, não tinha infraestrutura e mais, eu tive lá ao mesmo tempo uma podridão das raízes, tá? Então a planta fez um esforço danado para manter justamente a inflorescência época já em fase de frutificação, uma infrutescência. As folhas anteriores foram abortando para que o indivíduo pudesse concentrar energia no que era mais importante, os filhotes, os frutos. Eram poucos frutos, os frutos chegaram a se formar, só que as sementes não prosperaram e a planta em si perdeu toda a sua vitalidade. E aí o que aconteceu? Sem raiz, com pouca folha, ela resetou super. Eu estou falando de aproximadamente um ano, um pouco mais do que isso, e ela demorou todo esse tempo para se recuperar. O sistema radicular está novamente firme e forte, tem bastante raiz aqui. A gente vê vigor a partir do sistema de nutrição, né? Uma lâmina foliar nova junto com uma inflorescência. Só que ela reduziu de tamanho pela metade, eu posso dizer. O porte dela era praticamente o dobro e só agora que ela começa a restabelecer um crescimento frequente e vigoroso. Eu quero dizer com tudo isso o quê? Você que está testando polinização, seja para espécies, seja para híbridos, seja para aperfeiçoamento, verifique se as raízes estão bastante saudáveis e vigorosas, tá? Muitos de nós já sabemos que a raiz é a parte fundamental da planta, a parte que a gente vê tem a sua importância, mas sem raízes vigorosas nada se desenvolve. E quando a gente está estimulando aqui crescimento de lâmina foliar, inflorescência, frutificação, o papel das raízes, a importância das raízes se intensifica muito. A divisão de energia para crescer folha, para desenvolver inflorescência, para frutificar é real. A planta está lá distribuindo energia para todas essas etapas, principalmente para os frutos. São os filhotes dela, basicamente, que ela precisa mandar energia para o pleno desenvolvimento, ou pelo menos com esta intenção. E aí a gente começa a entender por que as raízes então assumem um papel ainda maior quando a gente está falando aí de produção de híbridos, aperfeiçoamentos genéticos e qualquer tipo de desenvolvimento a partir de frutos e sementes. Isso se aplica para Anthuriums e para qualquer planta, qualquer tipo de planta, tá legal? Então é isso, meus queridos plantoides, mais um episódio do Jardineiros Urbanos pro Fly e eu vou ficando por aqui. Valeu!